dia, pessoal. Eu sou Isabela, engenheira química pela Universidade Federal de Campina Grande. Também tenho MBA em gestão de projetos pela USP e atualmente sou engenheira de processos, responsável pelo tratamento de minério e britagem da Anglo Gold. Hoje eu tive a honra de representar o time de metalurgia, serviços técnicos e melhoria contínua da Anglo Gold Ashanti no nosso projeto intitulado Projeto Recuperação. Vamos só aguardar a apresentação, pessoal. Falando um pouco sobre a Anglo Gold Ashanti, já adiantando a palestra, nós somos uma empresa com um pouco mais de 185 anos de experiência no mercado, onde somos a quarta maior produtora de ouro no mundo. E hoje temos unidades espalhadas no mundo inteiro, Austrália, África, Estados Unidos, Argentina e no Brasil. E no Brasil, especificamente, nós temos as unidades tanto em Goiás quanto em Minas Gerais. E hoje o nosso foco vai ser na nossa unidade de Sabará, de tratamento de minério e britagem, que é a planta ouro. Nosso processo inicia na planta ouro, onde nós temos a concentração do nosso minério, e o nosso minério segue para a planta de Queiroz, para a parte do tratamento químico. Ok? Deu tudo certo? Então, o nosso processo de flotação, nós trabalhamos com o beneficiamento da arsenopirita e da pirita, que é o nosso foco de estudo. Nós também temos na nossa planta o circuito gravimétrico para a recuperação de ouro livre. E na flotação, nós temos as nossas peculiaridades de processo. O nosso processo produtivo, nós sabemos que a concentração por flotação ela é influenciada por diversos fatores, sendo esses fatores interdependentes, e a interdependência influencia em níveis diferentes de significância na recuperação metalúrgica. Por isso que nós optamos por desenvolvimento de modelo estatístico multivariado, justamente para a gente ter uma resposta mais próxima da realidade, considerando as influências e variáveis de processo no meu resultado de ouro, no rejeito e também enxofre, até porque a gente está falando de um circuito com o minério sulfetado. Ok? Conseguiu? Aqui. Pronto, agora vai. Acho que a gente pode continuar assim, tá? Pronto. Então, pessoal, mais uma vez, agora vai. Como eu falei, né, um pouco sobre a nossa história. Somos uma empresa referência na mineração. Os nossos negócios também não se resumem só ao ouro, nós também temos negócios no ramo imobiliário, energia e também na venda de ácido sulfúrico. E, como eu falei, temos mais de 185 anos de experiência no mercado. Aqui, só reforçando os nossos valores como empresa, todas as nossas iniciativas sempre estão muito alinhadas com os valores como Anglo Gold, a nossa missão como empresa mundo afora. Como eu falei, estamos presentes em várias partes do mundo e as nossas unidades no Brasil são em Goiás e em Minas. E o nosso foco hoje de conversa é a unidade da planta ouro de tratamento de minério e britagem. Como eu falei, o nosso processo é a concentração e esse produto vai para a planta do Queiroz para oxidação e lixiviação.
Então, nós recebemos o minério de Cuiabá e Lamego na proporção de 70-30. Temos uma planta de britagem com britador de mandíbulas Metsu C110, 2 britadores cônicos HP500 e HP300. Nós recebemos com a granulometria de 6 polegadas e geramos algo em torno de 7 a 9 milímetros. Esse produto alimenta a moagem, um moinho circuito fechado com ciclone. O nosso underflow do ciclone, 20% segue para o circuito gravimétrico, 80% a carga circulante. E o nosso overflow segue para a flotação. Na flotação, nós temos uma alimentação com granulometria cerca de 74 micra e o circuito de desaguamento para a alimentação do circuito Hofer. Na Hofer, são 7 células de 60 metros cúbicos e o circuito Cleaner com 10 células de 10 metros cúbicos. Nesse circuito, nós fazemos o ajuste de densidade de alimentação e a dosagem estagiada de sulfato de cobre, xantato de tiofosfato e espumante. O concentrado segue para filtragem, 2 filtros prensa para a geração de um concentrado na umidade de 11% a 13%, e o rejeito vai para a nossa planta de rejeito, que desde julho do ano passado nós filtramos basicamente 100% do nosso rejeito. O nosso foco de discussão é a flotação, onde vamos abordar um projeto que levou em consideração tanto informações de geometalurgia, processo, operação e manutenção, parte mecânica dos equipamentos. A metodologia utilizada foi DMAIC, né? Nas palestras anteriores, foi apresentado bastante sobre a metodologia, e o objetivo da metodologia é a estruturação de uma solução, de forma que a gente consiga definir, que é o Define, Measure, Analyze, Improve e Control. Dentro dessas etapas, nós estruturamos o projeto e trazemos a melhoria para o circuito e controlamos, né? Garantimos que essa melhoria continue e que o processo permaneça estável. Nós iniciamos o kickoff desse projeto em agosto, e o objetivo que foi falado anteriormente foi a questão da recuperação da flotação. Nós estávamos em meados de junho com um patamar de 92%, e nosso histórico é 95% de recuperação da flotação. Dentro desse projeto, nós estruturamos pilares para justamente a gente conseguir identificar as causas dessa redução de recuperação. E nesse projeto, nós tivemos os líderes de geometalurgia, processo, operação e manutenção, e o suporte técnico em cada uma dessas iniciativas. Então, nós tivemos a análise das frentes históricas lavradas, nós tivemos dados da nossa machine learning, nós tivemos testes de cinética de flotação, testes em bancada, mapeamento de processo, e dentro do pilar operação, nós fizemos análises de aproximadamente 52 variáveis operacionais, análises estatísticas de correlação, e nessas análises nós conseguimos construir modelos multivariados. Dentro do modelo multivariado, nós primeiro avaliamos o rejeito de ouro, onde nós construímos um modelo que representa mais de 80% da variação desse rejeito de ouro, e observamos que a variação do enxofre, do rejeito do enxofre, é muito significante para o modelo. Ele representa mais de 50% da variação do rejeito de ouro. Então, partindo desse pressuposto, nós construímos um modelo desse rejeito de enxofre. E pela curva, o gráfico de dispersão nos mostra justamente essa correlação, que faz total coerência, levando em consideração que o nosso ouro, a nossa perda de ouro, está associada ao ouro sulfetado, ao ouro que está presente no sulfeto, na pirita e na arsenopirita. Ok? O segundo modelo que eu mostro aqui para vocês é o modelo justamente estatístico do rejeito de enxofre. Dentro desse modelo, nós elencamos 5 variáveis que representam mais de 50% da variação desse rejeito. E fizemos a análise desse modelo, a aplicabilidade em dados reais de planta com desvio padrão menor que 1%. Então, a previsibilidade do modelo estava bem assertiva. Além disso, no gráfico dos efeitos principais, nós conseguimos observar a coerência dessas variáveis com o que está escrito na literatura. Por exemplo, o P80, que é o primeiro gráfico, a gente vê um gráfico parabólico que nos informa que, quando o material está muito fino, eu posso
de acordo com a literatura, ter o efeito de slime coating ou influência na hidrodinâmica de flotação. E, quando o material está grosso, nós temos um baixo grau de liberação, que também prejudicaria o nosso resultado. Outro exemplo dessa coerência dos nossos dados é na questão do pH. O pH, conforme ele vai aumentando, o rejeito aumentou também. Isso está muito atrelado à estabilidade da camada de espuma. Inclusive, nós estamos estudando a fonte geradora dessa variação de pH. Isso influencia também na eletroquímica de flotação. Outro ponto importante é o carbono. Quando entramos com frentes com uma quantidade maior de grafita, por exemplo, por ser um material naturalmente hidrofóbico, nós temos influência na recuperação metalúrgica. Além disso, a questão dos sítios da área superficial maior e na absorção de coletores nessa superfície. Outro ponto importante é o sulfato, que na literatura fala que o excesso de sulfato deprime a pirita. Além disso, o excesso de sulfato, a relação sulfato-xantato, ela também pode influenciar na ativação da sílica. Em falta de sulfato, nós não temos ativação suficiente para fazer a coleta desse sulfeto. Então, todos esses pontos que eu estou argumentando, nós estamos estudando a fundo para realmente entender o processo, mas observamos coerência no modelo e, como eu falei, aplicamos a realidade operacional e conseguimos encontrar um desvio menor que 1%. Nós otimizamos esse modelo, rodamos o solver do Excel e definimos os parâmetros de processo ótimo para conseguir a recuperação em 95 mostrado nessa tabela e fizemos uma análise de sensibilidade para entender qual a variação máxima que o meu processo pode ter. Então, dentro disso, definindo os parâmetros de processo e os parâmetros ótimos, nós seguimos com os planos de ação, tanto da parte de geometalurgia, processo, operação e mecânica. Seguindo aqui para o sequenciamento de ações, nós fizemos um workshop interno, onde conseguimos construir o nosso diagrama de Ishikawa, com as principais causas, e, dentro desse brainstorming que nós tivemos, montamos um plano de ação. Aqui está listada algumas das ações. Essas ações vão desde a moagem, a flotação, vários processos nós fizemos análises e conseguimos elencar as ações que poderiam oferecer algum benefício. Por exemplo, nós fizemos o cálculo por Azzaroni do diâmetro de bola adequado, implementamos o modelo de potência para a estabilização do P80, nós mudamos a estratégia de dosagem estagiada, nós tiramos o sulfato de cobre do moinho e colocamos em outro ponto do circuito, visto que, aparentemente, o moinho estava funcionando como uma célula galvânica, e a gente estava perdendo o efeito do ativador. Isso foi muito positivo para o processo. Aumentamos a proporção do coletor mais seletivo, que é o ditilfosfato. Fizemos ajuste de engagement de parâmetros mecânicos de células, substituição de espessor, saia, e fizemos o acompanhamento sistemático desses parâmetros. Existem ações que ainda estão em andamento, mas no gráfico aqui abaixo, que é a nossa carta de controle, mostra o nosso histórico. A cada ação que nós fizemos, nós vimos o deslocamento da média, ou a recuperação aumentando. Então, o projeto ainda está em andamento, mas nós já alcançamos o nosso objetivo de 95%, e agora estamos na fase de controle, implementação de formas tanto de prever a minha recuperação online no supervisório, enfim, e implementar melhorias de processo também para garantir que esse resultado fique estável e se mantenha ao longo da nossa produção do ano. Por fim, pessoal, como conclusão, esse aumento de recuperação de 92 para 95 representa aproximadamente R$2 milhões de ganho. E, como eu falei, é um processo que ainda está em andamento. Nós estamos com várias frentes de desenvolvimento e otimização, mas nós já conseguimos atingir o objetivo inicial do projeto. Eu gostaria de agradecer, primeiro, a presença de todos e a oportunidade de apresentar esse trabalho, mas, em especial, a equipe da Anglo Gold Ashanti. É uma honra trabalhar para uma empresa tão renomada e tão acolhedora. Ontem eu fiz 1 ano de Anglo Gold e me sinto muito feliz por fazer parte dessa equipe. Então, muito obrigada a todos. Estou à disposição em caso de dúvidas.